ele se absteve. E o resultado, a Bíblia diz que Deus deu uma grande sabedoria, grande inteligência para Daniel, mais do que para os grandes sábios que haviam na Babilônia. Deus lhe deu capacidade de interpretar sonhos. Daniel era um especialista em sonhos. Olha só, aquele que não tinha mais razão de sonhar, aquele que não tinha mais esperança na vida, se tornou um especialista em sonhos. E essa especialidade em sonhos levou ele a galgar uma posição altíssima no reino de Belsazar, no reino do imperador da Babilônia. E ele ali foi um instrumento para a glória de Deus. Sabe por que os jovens desistem de viver? Sabe por que os jovens põem cabo à vida? Porque eles se centralizam em si mesmos. Eles querem viver a vida para si. Eles querem viver uma vida egocêntrica, pensando nos seus prazeres, pensando no seu bem-estar, pensando na sua própria vida. Mas quando a gente resolve viver a nossa vida para o nosso Criador, e é isso que diz em Eclesiastes 12: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais venha a dizer, não tenho mais neles contentamento. É daí que advém a falta de contentamento na vida do jovem. Querer viver para si mesmo, querer simplesmente alcançar os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos na vida, simplesmente querer coisas para si, simplesmente querer obter. E ele percebe que a vida muitas vezes não lhe dá aquilo que ele quer. Ele não alcança aquilo que ele deseja alcançar. Ele percebe que seus sonhos estão longe de acontecer. Ele deseja, mas não tem. E aquela vida centralizada em si mesmo, acaba-se. E ele desiste. Mas quando o jovem resolve deixar os seus sonhos de lado, é bom sonhar, é bom ter planos, é bom ter propósito, mas nunca viver somente para esses planos, propósitos, sonhos próprios. Nós temos que deixar isso meio ao lado, em segundo plano, melhor dizendo, e colocar em primeiro plano a glorificação, a exaltação, aquilo que traz glória para Deus. Olha, fala, eu vou viver minha vida para Deus. Eu não sei quantos dias eu tenho na terra, mas cada um desses dias que eu tenho na terra, eu quero viver para Deus, dentro daquilo que Ele me concedeu fazer. Pode ser que área for. Se o jovem for um atleta, ele gosta de modalidade, de várias modalidades, de alguma modalidade esportiva, ele deve falar, bom, eu vou, Deus me deu essa vocação, esse dom, essa capacidade, essa habilidade no esporte, eu vou viver isso da melhor forma para agradar a Deus. Existiu um grande corredor, Eric Liddell, seu nome. Ele, inclusive, ele é protagonista daquele filme Carruagens de Fogo. E a especialidade na vida dele era correr. Deus deu capacidade para ele correr. Então ele dizia assim, quando eu corro, eu sinto Deus. Quando eu encho o meu pulmão de ar e solto no meio de uma corrida, eu estou fazendo aquilo para Deus. Eu sinto que eu glorifico a Deus quando eu corro no meio dos outros atletas. Quando eu subo no pódio da vitória, eu sinto que eu glorifico a Deus. E eu quero fazer isso enquanto eu viver para a glória dele, enquanto isso for a vontade dele para a minha vida. E ele ganhou muitas competições. Inclusive, um diferencial na vida dele que fez toda a diferença é que quando ele ia disputar a maior prova, a maior corrida da vida dele, caía no domingo. E ele tinha o hábito de separar o domingo para Deus, era o dia do Senhor na vida dele, ele não fazia outra coisa senão estar servindo a Deus naquele dia. Ele falou, no domingo eu não corro, eu não vou disputar uma prova no domingo.
Aí todo mundo falou, mas como? É a prova da sua vida, é a corrida da tua vida. Não, não corro no domingo. E aí botaram ele numa outra competição que era no sábado. E era uma, tipo, se ele corria os 200 metros livres, aquela corrida de sábado era uma corrida de 400 metros. E ele não estava apto para competir com aqueles atletas que já tinham aquela especialidade. Mas ele falou, mas eu vou, só para não ficar sem correr. Mas não vou na minha especialidade que era no domingo. E ele correu aquela corrida que não era a especialidade dele e venceu, deixando todos os outros concorrentes favoritos para trás. Enfim, isso que é buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Então, se muitos jovens, adolescentes põem cabo à vida, é por quê? Descontentamento com a própria vida. E se descontentam por quê? Não colocam as prioridades certas na sua vida. Isso vale não só para os jovens, mas para qualquer idade. A pessoa deixa de viver, a pessoa acaba morrendo na sua vida por descontentamento. E ninguém que está contente com a vida põe cabo à vida, não é verdade? É descontentamento. E o descontentamento vem por quê? Não colocar as prioridades certas na vida. A prioridade certa é colocar Deus em primeiro lugar. Buscar, pois, a Deus em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí, se eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, vem o descontentamento, não tenho mais vontade de viver, vou colocar a vida. O que vocês acham? Que muitos jovens se afundam nas drogas, na bebida, que é a pior delas, se entregam a todas as formas de prazer, sexo ilícito, prostituição, tentando buscar um contentamento para vir algo que dê prazer, mas não estão colocando a prioridade certa. Jesus é como um tesouro escondido no campo. Por isso tem a parábola do tesouro escondido no campo, porque é algo que a gente não vê fácil. Jesus está escondido para aqueles que o buscam, para aqueles que o procuram. É como diz em Isaías 53, nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Não tinha nada no seu aspecto que atraísse-nos a ele. Hoje eu ouvi um testemunho lindo, entende? Quando eu falo que Deus dirige a nossa vida, é interessante. Eu tinha que ouvir esse testemunho, eu tinha que passar por aquela rua, eu tinha que entrar naquela loja. Eu saí da faculdade de manhã, fui almoçar a uns quarteirões de distância da faculdade, depois tinha mais uns quarteirões e tanto para ir até o cursinho que eu estou fazendo à tarde, estudando praticamente o dia todo, de terça, quarta, quinta, e de bicicleta, para poder conseguir fazer tudo isso em tempo hábil. E aí eu resolvi, em vez de pegar a avenida principal para ir até o meu destino, eu peguei uma rua paralela, que eu queria achar um lugar para comprar um doce. E na rua que eu pensava que eu ia encontrar doce, eu não tinha mais aquele local que vendia doce, mas tinha uma loja de antiguidades. Aí algo me atraiu naquela loja de antiguidades, que eu comecei a ver um monte de coisinha legal, antiga, né? Máquina de escrever, telefone antigo, eu sou virado essas coisas. Em cima do soltão tem um monte de coisa antiga, tem máquina de escrever, tem mimeógrafo, tem máquina de fotografia, câmera antiga, eu estou guardando tudo. Para um dia eu vou mostrar para meus netos, olha, isso aqui a gente usava antigamente para isso, aquilo a gente usava para aquilo. Fazendo um pequeno museu no soltão, museu do vovô. E aí eu parei naquela loja, e eu vi uns livros, a primeira coisa que eu perguntei para o dono, tem livros de direito? Ih, rapaz, não tem mais, vendi tudo. Aí eu falei, tem livros de psicologia? Ah, deve ter para Sandra, deve ter algum. Ah, tem livro de evangélico? Ah, deve ter algum aí no meio. Ele falou, sou evangélico? Eu falei, sou. Não falei que era pastor, eu falei, eu sou evangélico. Ele, eu também sou. E eu não era. Eu era o pior dos ateus. Eu nunca conheci um ateu maior do que eu. Pior do que eu. Eu falei, é mesmo? E faltava pouco tempo, uns 20 minutos, meia hora. Não, faltava mais. Eu queria chegar 1 hora antes lá no cursinho para fazer umas tarefas que tinha que ser feito. E faltava mais ou menos 50 minutos.
para as 2 horas. Mas aí eu resolvi botar minha bolsa lá e eu ouvi o testemunho. Eu sentia que ele tinha um testemunho que eu precisava ouvir. Inclusive eu quero trazer ele aqui um dia, porque o testemunho dele é vibrante, emocionante, é instrutivo. Ele me deu uma aula sobre muitas coisas que eu tinha curiosidade em 50 minutos. Foi uma palestra. E ele se emocionava quando falava. Um senhor assim de uns 40 e poucos anos. E ele falou: eu era o pior dos ateus. Eu não queria saber de Deus. Não acreditava em Deus de jeito nenhum. E um dia, eu conheci um cristão. Olha como é importante o nosso testemunho, gente. Como é importante. Eu conheci um cristão. Eu não sabia que ele era cristão, mas ele trabalhava com carros, agência de carros. E segundo ele me falou, esse cristão era um fornecedor de carros, tipo o carro que ele vendia, esse cristão tinha. Só que para ele conseguir o carro na frente das outras agências, antes de outras agências, ele falou: eu vou dar uma gratificação para esse cristão, para ele sempre me passar esses carros na frente dos outros. E ele chegou um dia, ofereceu R$200 para o cristão. Não quero esse dinheiro. Outro dia ofereceu 400. Não. Pois pessoal, o cara deve estar querendo mais, né? Para beneficiar ele num negócio, uma transação de veículos. Não. Eu vou oferecer 900, tipo uma propina. Vou oferecer 900. E deu na mão dele, colocou no bolso. O cristão tirou aqueles 900 reais. Fique com o seu dinheiro. Não quero. Olha só que testemunho. Aí no outro dia ele falou: olha, desculpa, quero perguntar para você, por que você não aceitou o meu dinheiro? Eu te dei 900 reais só para você me beneficiar no negócio. Eu não. Eu posso até te ajudar de outra forma, mas não quero seu dinheiro. É? Tá. O que você quer de mim então? Para você me ajudar nos negócios. Aí deu uma Bíblia para ele. Eu falei: eu quero que você leia a Bíblia. O quê? Minha Bíblia. E ele disse: eu peguei aquele livro para ler, eu peguei com raiva e falei: eu vou ler essa coisa, falou uns nomes lá, vou ler, mas não acredito em nada disso, não acredito em Deus, não acredito em nada. E leu. Aí no outro dia, depois de um tempo, fui lá conversar novamente com um cristão, debater as ideias, e ele falou que passou ainda a acreditar menos em Deus, não acreditava nada. E passou até a curiosidade de entender a maçonaria, conhecer o que é maçonaria. Ele achava que ia encontrar Deus no meio da maçonaria. Vocês sabem o que é maçonaria, né? Ele deu uma aula de maçonaria, olha, coisa que eu nunca tinha. Tudo que eu já li, ouvi palestras sobre maçonaria, ele falou coisas que eu nunca tinha ouvido. Aí, eu quero trazer um dia, só para dar essa palestra. Aí, ele se tornou um entendido na maçonaria. Mas nunca foi maçom, porque a maçonaria não aceita ateu. E ele era ateu convicto. Ele tinha tudo para ser o melhor dos maçons. Mas na maçonaria ele não era aceito, porque ele se dizia ateu. Ele dizia: não adianta, eu não vou me converter a religião nenhuma, eu não acredito em nenhuma religião, não acredito em Deus, não acredito em nada. Aí, depois de um longo testemunho que ele contou, ficou uns 50 anos conversando comigo. Nem sei porque ele teve interesse em contar tudo aquilo. Mas ele disse que um dia, no meio de uma palestra, que nem era palestra de evangélicos, nem era ambiente evangélico, ele teve um encontro com Deus. E ao falar desse encontro que ele teve com Deus, os seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sentiu uma grande emoção assim que contagiante. Ele falou: olha, naquele momento, Deus entrou no meu coração e transformou esse ateu no maior cristão. Fez esse ateu, que era convicto do seu ateísmo, se tornar um crente convicto de sua fé em Deus, no momento assim.
E aí ele conta que a partir dali a vida dele mudou. Eu resumi completamente, quero que vocês ouçam. Da boca dele tudo que eu ouvi. Vou trazer, Senhor. Eu senti de trazer, porque o testemunho dele é edificantíssimo, muito edificante, muito. Contagia. De ver o gosto que ele conta. Sabe que ele dispensou 50 minutos para contar aquele testemunho. Ele falou, olha, aí Deus me levantou para evangelizar os maçons. Aí ele falou tanta coisa, porque não sei se vocês sabem, não sei se eu devo falar isso, porque pode desligar aí, por favor?